campeão, mas sabe qual é o resultado final? Depois que termina tudo. Porque seria bom se dissesse assim, ó, até aqui que Deus falou, agora sou eu que estou dizendo, tá? Aí beleza, a gente pegava a informação e separava, mas não, traz uma confusão na nossa cabeça. E aí eu te pergunto, é verdade? Não, porque nada pode contra a verdade. É mentira descarada? Também não, porque bateu uma parte. Então o que é isso? Tu acha que Satanás tem medo do culto? Não vigia não, para ver se ele não senta do teu lado aí na cadeira. Mas ele está amarrado. Irmão, tem que vigiar. Eu tenho que saber qual é o destino. Quando eu conheço a voz de Deus em casa, eu não me confundo com o que Ele fala na rua. Não importa pela boca de quem Deus esteja se manifestando. Então, na fase que eu e você estamos, Satanás não vai entrar com mentira. Satanás não vai entrar, não, ele vai chegar com sofisma. Ele vai pegar um pouco de verdade, vai pegar um pouco de mentira, vai fazer uma salada e vai te deixar confuso. Para que você fique atônito. Vou ou não vou? Então é de Deus ou não é? Então eu faço ou não faço? E com isso, passou um ano e tu tá parado. Agora, por que isso vai acontecer com Terá? E aí eu volto a Terá e não a comparação da nossa vida, porque Terá não era crente. Mas você vai entender o que eu estou falando aqui no profético. Qual é o problema? Por que a gente fica assim? Porque a gente acomoda um pouco do que a gente quer com um pouco do que a gente queria ter, mas não tem, e se satisfaz num lugar que Deus não falou. O que é Arã na nossa vida hoje em comparação à vida de Terá, que é a lição que Deus está nos dando hoje como resposta para como o ano de 2025 será conduzido na nossa vida depois dessa noite. A ideia de que eu não vou dar um lugar ruim, contar uma mentira para ele. Eu só vou preparar uma cama quente. Não é um salário que Deus prometeu, mas é um salário que eu posso pagar. Não é a casa que Deus falou, mas é uma casa que vai acomodá-lo. Não é o carro que Deus disse, mas é um carro que vai acomodá-lo. Não é o ministério que Deus disse que ele ia viver, mas é uma forma de protelar a entrega dele para Deus enquanto eu coloco ele num lugar de comodidade confortável. Porque num espinheiro, meu filho, você procura um lugar, mas numa caminha gostosa, com água, com fruta, com suquinho, com tudo, você diz, dá para ficar mais um dia. E é nesse lugar que alguns de nós têm morado. Dobre a atenção, o Espírito Santo de Deus está aqui, Ele está dizendo com carinho para nós. Foi-se o tempo que Satanás se apresentava, colocando você em ardente tribulação por permissão de Deus, para que isso fosse utilizado como ferramenta para você sair do lugar de comodidade. Foi-se o tempo. Hoje Ele não coloca prova, tribulação, angústia e agonia nesse ponto, não. Ele te coloca num lugar confortável, porque Ele descobriu que a comodidade ela é mais nociva para atingir o propósito de Deus do que a dor. Quando você está em angústia, você vem logo para o altar. Tu nem é de consagração, mas quando a luta aperta, tu ora de manhã. Tu nem é de campanha, mas quando todas as portas se fecham e não tem ajuda de lugar nenhum, na hora você lembra de entregar para Deus um jejum, um voto, porque a dor e o sofrimento sempre foram escola e mola propulsora para Deus nos projetar. Satanás, percebendo isso, o que ele fez? Deus, não precisa abençoar não, deixa que eu dou. Eu vou dar tudo que se parece com aquilo que tu disse que ia dar para ela. E ela vai estar tão cansada, ele vai estar tão cansado, que ele não vai ter força para ir para um lugar melhor, porque ele vai estar acomodado nesse lugar que é o suficiente. E quando você vê, os anos da sua vida se passaram, e você foi o quê? Você foi uma promessa. Você foi o quê? Você foi um quase. Deus nos livre dessa desgraça. Qual, Camila? De ser um quase. Me ajude a pregar, eu já estou encerrando. Olhe para alguém e diga assim para essa pessoa: Deus nos livre. Pregue para ti mesmo, diga assim: Deus me livre. Olha para alguém aí, gente, e diga: Deus te livre de ser um quase. Meu irmão, você sabe o que é um quase? A ideia de alguém que podia ter sido e não foi. A ideia de alguém que podia ter chegado e não chegou. A ideia de alguém que poderia ter
vivido e não viveu. Ah, fulano quase fez a prova, mas não fez. Quase passou, mas não passou. Quase despontou, mas não despontou. Quase enriqueceu, mas não enriqueceu. Quase pregou, mas não pregou. Quase cantou, mas não cantou. Quase profetizou, mas não profetizou. Fulano foi quase batizado com o Espírito Santo, mas não foi. Fulano quase casou, mas não casou. Quase, irmão, o quase é nada. Imagina você na porta do céu. Imagina, Jesus voltou agora. Você está diante da porta do céu. Jesus está na porta. Imagina Jesus olhando para você e você dizendo assim: Senhor, eu fui crente. Eu tomei cálice, pão. Eu era do meio da membresia da igreja, mas cheio de coisa ruim no coração, cheio de erva na minha. Mas você se batizou, eu me batizei. Estava na comunhão da igreja? Estava. Imagina você viver uma vida que você acreditou que foi de renúncia, mas por não tê-la feito com integridade completamente, você sofreu uma parte, mas não sofreu tudo. E aí você chega diante de Jesus e Jesus diz assim para você, ó: então, rapaz, você quase conseguiu. Não, isso é no seco, isso é no seco. Isso é no seco, nego, isso é no seco. Imagina. Você quase conseguiu. No seco, para ele sentir, ele sentir. Segura, segura. Isso, vai ser assim. Imagina. Você fala assim: ah, eu não servia direito, mas o Senhor viu que eu servia um pouco. Eu não orava direito, mas o Senhor viu que eu orei um pouco. Eu não ia muito a Bíblia, não, mas o Senhor via que de vez em quando eu lia. Eu não consagrava, não, mas o Senhor via que de vez em quando eu consagrava. Eu ia em tudo que é culto, eu só não entregava a vida lá na frente, mas o Senhor via que eu sempre gostei do Senhor. O Senhor sempre estava aqui, ó. Meu coração. Imagine Jesus olhando para mim e para você. Tá repreendido. Para mim não, para você. Quem está ligado falou, para mim também não. Não, tu não estava ligado, está falando agora. Imagina ele olhando para você e dizendo: meu filho, você quase venceu. Eu estou em silêncio de propósito. Minha filha, você está vendo aqui? Imagina ele abrindo a porta dizendo: olha isso aqui, fazendo igual o Lázaro lá que viu. Olha isso aqui. Meu Deus, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, agora você está ouvindo, agora você está vendo. Aí quando você se prepara para entrar, ele diz assim: tá vendo isso aqui? Tu quase ia herdar. Mas agora tu vai para lá. Aí tu olha para o outro lado. Aonde o verme não morre e o fogo não apaga. Já se queimou com o vapor do ferro, da chaleira? Doeu, não doeu? Foi só um segundo. Imagine tormento eterno. Camila, por que você está falando isso? Não sou eu, é a Bíblia, eu só estou pregando. E como que estamos sendo conduzidos para lá se não vigiarmos? Não é com chifre, nem com cauda, nem com propostas indecentes. Porque na fase que estamos, reconhecemos chifre, cauda, tentações e propostas indecentes. Então, como conduzir essas pessoas a uma mediocridade espiritual, intelectual, a ponto de que suas mentes sejam cauterizadas para que elas jamais vivam Canaã, para que elas jamais cheguem no lugar do cumprimento da promessa, para que elas sejam a vida inteira apenas uma promessa. Como? Coloque elas em Arã, faça elas passarem uma noite e será o suficiente para uma queda eterna. Por quê? Porque a primeira parte, oferecer o cardápio da queda, é do demônio. Fazer o pedido é com a gente. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para quem está indo para Canaã: não flerte em Arã. Não troque olhares em Arã. Tem um órgão pesado, uma coisa meio Potterhouse, igreja americana, uma coisa que dá.
medo com poder ao mesmo tempo. Tipo glória de Deus. Se tu tiver ali, chama, é isso mesmo. Eu já fico americana. Levante a mão direita o mais alto que você puder. Não tenha medo, tenha decisão. Não tenha medo, tenha poder de escolha. Levante a mão. Coloque a esquerda na mesma altura da direita, vai. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta do vizinho. Quando eu disser 3, você vai pesar a mão no ombro dele, sem preguiça. Não faça quase, faça direito. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços em volta do ombro dele ou dela. Vai deixar essa pessoa sentir o peso da mão, da sua mão e da unção que você carrega no ombro dele ou dela. E você vai dar um susto santo, porque este tópico é despertamento e é livramento para a nossa vida. Satanás não vai te enganar e você não vai caminhar apenas uma milha, mas vai caminhar 2 até chegar ao destino que o Senhor falou. Quando eu disser 3, você vai pôr as mãos sobre ele, sobre ela, e vai dizer para esta pessoa: corre de Arã. Corre, vai sacudir ela e vai dizer: corre de Arã. 1, essa noite é noite de livramento. 2, a comodidade não vai atrapalhar seu sucesso. Deus não vai deixar você terminar a trajetória morto. 2,5, vai baixando a mão, vai baixando a mão. 3, diga: foge de Arã, foge. Sacode ele e diz: corre, corre, corre de Arã, corre, corre. Camila, mas aqui tá bom, me ajuda a pregar. Sacode ele e diz assim: Canaã é melhor, Canaã é melhor. O que Deus preparou é melhor, o que Deus tem aqui pro final do ano é melhor. Dá pra viver melhor, dá pra cantar melhor, dá pra pregar melhor, dá pra viver melhor, dá pra ter um casamento melhor, dá pra ter mais unção, dá pra ter mais poder, dá pra ter mais avivamento, dá pra ter mais filha, dá pra ir mais longe, dá pra ir mais longe, dá pra ir mais longe, dá pra chegar mais perto. Rapaz, saia de Arã hoje mesmo. Moça, corra de Arã hoje mesmo. Ainda bem que eu vi. Hoje mesmo, vou falar como boa carioca. Já falei, cara, devo ter escandalizado os dois. Desculpa, é coisa de carioca. Vaza! Sai fora de Arã. Não, Camila, Arã não tem meu coração não. Eu só guardei o telefone aqui. Não, Camila, eu não tenho o telefone guardado não. O problema é que Arã tem meu telefone. Troca de chip. Muda o telefone, corre de Arã. Você está pensando que Arã é o lugar que você vai viver sua vida. Só que Satanás está olhando para Arã e ele, quando olha para você, não vê você. Sabe o que ele vê? Uma lápide no seu lugar, uma sepultura com o seu nome. Olha lá, tem promessa. Olha lá, vai chegar, tem potencial para chegar em Canaã. Mas olha lá, vai ser sepultado, hein? Porque flertou com o lugar que carregava o nome do qual queria fugir. Eu não estou dizendo que Terá devia fugir do filho, claro que não, mas ele estava no caminho de fuga de uma dor que ele paralisava. Então, se ele está passando num lugar que carrega o nome daquilo que tem o poder de paralisá-lo, o que ele tem que fazer, gente? Vai-se embora daí, descansa na próxima cidade. Mas não, passou em Arã e lá ficou, e lá foi sepultado, e todo mundo foi obrigado a viver ali. Porque a geração seguinte, seus filhos, vão morar onde você construir casa. Então veja bem se você está morando onde você quer que a sua descendência conquiste a terra. Não era o lugar de destino final. Primeiro porque não era onde seu pai queria ficar. Ficou ali por força de uma dor que não soube resolver, por causa de não conhecer um Deus que tinha poder para superar aquilo por ele e com ele. Mas o seu pai, seu filho,
Abraão, a geração seguinte, vai ouvir a voz de Deus. Oh, eu estou sentindo a presença de Deus. Meu filho, bota a guitarra para gemer também, que Deus é contigo também. Deus não é só com eles não, Deus também é contigo. Oh, essa geração vai ouvir a voz de Deus. Amém. Glória a Deus. Oh, você vai ouvir a voz de Deus. Ano de 2025 não é o ano da tua sepultura, é o ano de você ouvir a voz de Deus com clareza. Você vai ouvir a voz de Deus e a paralisia vai sair do teu caminho. Você vai ouvir a voz de Deus e a apostasia não vai encontrar seu endereço. Eu estou profetizando, se eu não estivesse falando, mas eu estivesse debaixo desta profecia, eu estava glorificando a Deus como Abraão glorificou. Porque o texto diz que ele era fortalecido na fé, dando glória a Deus. Então eu vou falar de novo e te dar uma chance de ser fortalecido. Esta geração vai ouvir a voz de Deus com clareza. Esta geração será direcionada por Deus. Esta geração não ficará paralisada. A tua casa não vai morrer. Aonde terminaram os teus pais, por melhor que tenham sido os seus pais, Deus me trouxe aqui para dizer: em ti eu vou além, em ti eu vou além. Eu vou te sacar da minha aljava e eu vou acertar o alvo. E neste caminho, neste ano, quando alguém te perguntar qual é o teu nome, você vai dizer: flecha do Senhor, porque Deus vai usar minha vida para atingir o alvo da minha geração. Sai da tua terra, sai da casa de teu pai. Sabe quando você sai emocionalmente da casa dos seus pais? Quando você rompe o cordão umbilical emocional. Olha pra mim, teu sobrenome diz de onde você veio, teu sangue diz de onde você veio, teu DNA diz de onde você veio. Então quando Deus diz: sai da casa do teu pai e da tua parentela, não é para dizer esquece de onde você veio, é para dizer: ei, de onde você veio não te impedirá de chegar aonde eu quero que você chegue. Sai da geografia da dor, sai da geografia do luto, sai da comodidade e vai para uma terra. Pode adorar. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Cante com pressão, cante crendo, cante. Cante, profetize sobre a sua casa. Traga o nome dos teus filhos na tua mente. Traga o nome do teu marido, da tua esposa na tua mente. Sobre essa palavra, diga amém. Cante amém. Confirme como amém. Vamos juntos, mais uma vez. Diga amém. Que a bênção. Vamos, declara.
o amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem. Repouse sobre todo o povo de Deus que ama e aguarda a vinda do Senhor Jesus em glória. E todos nós digamos juntos: amém, 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 amém para a salvação da tua família, amém para a libertação do teu cativeiro, amém, amém, amém. O Senhor disse a Abraão: sai, ele saiu. Logo em seguida Deus disse: vai para uma terra. Ele saiu e não sabia para onde ia, mas ele foi. E no caminho Deus deu para ele a direção. Por isso o texto diz no verso 8, se não me engano, do capítulo 12, que ele, Sara e a sua família chegaram a Canaã. Então veja, diga assim comigo: primeiro sai, depois vai, e então vem a direção. O que é que Deus está dizendo para você que ainda se sente confuso acerca do seu chamado, das decisões que você tem que tomar para esse ano, das escolhas que estão esperando você fazer? Você diz assim: Senhor, eu estou aqui na tua casa, fala comigo. Irmão, Deus não só falou contigo hoje não, Ele gritou, Ele bradou. Aí você diz assim: Deus está falando comigo, Camila, por que eu ainda não me sinto sabendo o que eu tenho que fazer? Vou te explicar. Porque você espera Deus falar para onde você vai, para você começar a fazer a mudança. E Deus está dizendo: olha o texto em casa. Eu não digo primeiro vai, primeiro eu digo sai. Deus está dizendo: primeiro você se desfaz, empacota e se despede de tudo que não combina com a realidade que Deus está te propondo acerca do futuro. Presta atenção. Se você está, é um exemplo bobo, mas é só para você entender. Se você está inserido em grupos de WhatsApp, onde a chocarrice, a pornografia são uma realidade presente, e isso não combina com o tempo de santidade, de honra, de futuro, de projeção, onde as piadinhas são medíocres e os amigos são convencionais, não sabem para onde vão, estão como um bando. Aí você pensa: eu vou sair desse projeto, eu vou sair desse grupo e eu vou dizer o quê? Eu vou te falar como eu estou mandando aqui. Não fale nada, deixa subir o teu nome, fulano saiu do grupo. Para você não ter que ficar tentado em inventar uma mentira. Porque Deus não abençoa quem mente. Sai, simplesmente sai. Olha para cá. Tem gente aqui, eu nunca falei isso, mas é só um exemplo. Mas vai falar com alguém aqui. Tem gente aqui que está num antro profissional, que esse antro antecipa a tua sepultura conjugal. É um antro onde a tentação é grande, aonde parte do dinheiro que você tem é fruto de suborno, que você tem que mentir lá dentro, porque o chefe manda você mentir. E se você não mentir, ele despede você. E Deus não usou nenhum, nem dois, nem três, mas não precisa falar pela boca de profeta, ele fala pelos princípios da sua palavra. Sai! E você diz: mas se eu sair daqui, eu vou para onde? Não é sobre para onde você vai primeiro, é sobre primeiro de onde você tem que ir. Sai! 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 Se não combina com a palavra que Deus te deu, você não precisa de sinal. Sai! Se não combina com a palavra que Deus te deu, você não precisa de confirmação. Sai! Ah, Camila, mas é que eu estou orando pela foto dele. Vou falar para Deus está mandando. Ah, Camila, mas eu vim para o culto aqui hoje mesmo. Você está pregando e a foto dele está aqui na Bíblia. Eu estou orando que Deus vai alcançar ele. Vai alcançar ele aonde? Na casa dele, com a mulher dele, os filhos dele.
ter a tua que Ele prometeu. Então você não tem que orar por foto nem por nome de homem que não é teu. Rasga essa foto, tira o número dele da tua agenda. E se precisar mudar de bairro, você vai mudar. Sai! Sai! Se o lugar que você está aparentemente é fonte de abastecimento da sua casa, mas corrompe a sua moral, destrói seus costumes, acaba com seus sonhos, destruiu sua vida devocional, muda de curso. Se tiver que trancar matrícula e abrir outro, faça o que tiver que fazer, mas não fique num lugar que te rouba das promessas de Deus. Não se envolva com pessoas que não combinam com a realidade do que Deus te prometeu. Você está aqui e está dizendo: Camila, tudo isso é de Deus para minha vida, mas por que a voz de Deus ainda não está clara? Porque você primeiro quer saber para onde tem que ir, para depois saber se vale a pena renunciar onde você está. E uma renúncia que está baseada numa proposta que eu preciso saber primeiro para saber se eu vou renunciar depois, não é renúncia, é barganha. E o que Deus está falando comigo, com você é: não busque primeiro saber para onde eu vou te levar, busque primeiro saber de onde eu te mandei. Saia logo, sai dessa fofoca, sai desse caldeirão, sai dessa sujeira. Estou falando aqui com alguém. Sai do meio dessa boca que se bate, saia da roda dos escarnecedores. Sai. Camila, mas eu tenho família lá. Sai da casa de teu pai. Se for para ir para o inferno, saia, não negocie. No caminho ele soube aonde ia chegar. E ele voltou? Não. Como a gente sabe? Porque ele chegou. E por que ele chegou? Porque Deus não esperava ele no destino, mas estava fazendo com ele o... E é essa alegria que você tem que ter para fazer o que tem que fazer. Saber que não é sobre aonde eu e você vamos chegar, mas saber que Deus está fazendo com a gente o... Vamos falar a verdade? Jesus é o destino de tudo, sim ou não? Sim. Dele, por ele, são todas as coisas. Ele poderia dizer: eu sou o destino. Mas o que ele dizia? Eu sou o caminho. Caminhando com Deus, eu aprendi uma coisa: melhor do que chegar onde Deus falou que você ia chegar, são as experiências que você leva enquanto caminha com Ele. Por isso Moisés disse: se a tua presença não for, não saio desse vale. Eu vou ficar aqui. Quando Josué e Caleb entraram em Canaã, eles eram as pessoas mais interessantes de toda a geração. Por quê? Se toda a outra geração estava em Canaã, nasceu em Canaã, cresceu em Canaã, multiplicou em Canaã, mas só eles atravessaram o deserto para chegar lá. Quem tinha história maneira para contar era eles. Quando aí foi o Caleb: como é que foi que abriu o mar? Abriu o mar mesmo? Abriu, meu filho. Você estava lá? Eu vi. Passou com o pé seco? Passei. Vovô, fala aí, saiu água da rocha mesmo? Saiu. Eu vi. Você bebeu? Bebi. Foi a verdade que a gente venceu exércitos sem arma na mão, sem nada. Por quê? Porque o Senhor ia diante de nós como uma coluna de fogo durante a noite e como uma nuvem de glória ao redor do arraial durante o dia. E como é que era? O Senhor viu? Eu vi, eu estava lá. Sabe qual foi a parte mais interessante de Josué e Caleb ao entrar em Canaã? Não foi o pedaço de terra, foi o pedaço de história que só eles podiam contar. Deus está dizendo para você: não marginalize nem negligencie sua história. Saia dessa comodidade. Talvez você venha à igreja, frequente o culto, goste das coisas de Deus, tenha uma vida correta, uma vida moral, mas nunca faz uma aliança com Deus. Desculpa, mas Deus me trouxe hoje aqui para falar a verdade para você. E assim diz o Senhor: eu não te fiz para ser um quase, eu te fiz para ser um sucesso. Eu te fiz para ser único e para ter uma história inédita na sua família. Você é muro de contenção na tua casa. Às vezes você não entende por que só você passa algumas coisas. E Deus está dizendo: é porque os demônios sabem que depois de você eles não terão continuidade aonde você passou. Isso é pressão, é contenção. Só que hoje você precisa fazer um concerto com Deus. Eu tenho 2 convites de oração e vou orar junto na mesma hora.
Do meu lado direito, onde está aquele colega ali, ó. Levanta a mão e diga glória a Deus. Estou meu colega. Levanta a mão, diga glória a Deus. Onde está ele aqui, ó. Onde está meu amigo lá da ponta também do outro lado. Diga aleluia. Porque quando o crente está agora, o outro reage dizendo aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tá vendo? Essa é a presbiteriana, mas pentecostal coisa bem bem. Do meu lado direito, do lado de cá, vão estar os crentes salvos, lavados, remidos, cuja palavra eles acertou hoje com um tiro. Um tiro. São todos? Não são todos. Para de ser emocionado. Não são todos. A Camila, para mim foi um tiro. Eu reconheço que eu estava em Arã, mas eu não via. Camila, eu reconheço que eu estava em Arã e eu via. Então não vem que eu não estou te chamando. Você já reconheceu, já vai mudar logo hoje. Tomou-lhe um tapa na cara e vai resolver sua vida. Mas não, Camila, a ficha caiu hoje. Hoje, enquanto você pregava, eu vi que eu estou em Arã. E é por isso que eu não consigo romper. Porque não é ruim, mas me tirou a visão do que era melhor. Eu preciso restaurar a minha visão. E tem a motivação que você falou. Mas você só vai conseguir com um conserto. Qual é o conserto? Sai. Você vai pedir a Deus para restaurar a sua visão. Quem estiver nessa condição não vai poder passar o triângulo aqui do meio. Vai ficar daquele lado, porque o reino é organizado. Então, crente lá, salvo, lavado, remido, precisa de conserto, restauração da visão. E quer fazer com Deus um propósito. Senhor, hoje eu estou indo aí no teu altar, não é só para receber oração, não. É para falar com o Senhor que hoje eu estou me levantando de Canaã. Ou perdão, de Arã. Eu não quero morrer aqui. Eu não vou ficar aqui. Do meu lado esquerdo, estou aqui com meus irmãos. Tá mó cara de Abraão hoje. Glória a Deus. Estou aqui com meu amigo, meu outro amigo ali. Camila, eu quero viver isso tudo. Como é que eu faço? Não tem como viver isso sem Jesus. Talvez você seja inteligente, competente. Você viu? Terá era tudo isso. Mas responda para mim, igreja. Terá chegou? Porque não adianta ter tudo e não ter. Mas se não tiver nada e tiver Deus, tem tudo. Desse lado de cá, quem precisa fazer uma aliança com Deus. Camila, eu me afastei. Eu nunca pensei que eu ia retornar no sábado. Pois amanhã é o primeiro dia da tua ressurreição. Se você se afastou, se distanciou, já foi crente, não é mais. Aí você está aqui hoje e diz assim: não, Camila, é que eu estou desviado há muito tempo. Desviado frequentando o culto sábado à noite. Era para tu estar em qualquer rocha de Ponta Grossa. Você falou: não, Deus vai falar comigo. Até o crente está olhando para o relógio dizendo: ele tem que ir embora. E o desviado está assim: eita, que Deus está falando comigo. Não é desviado, já é afastado. E está aqui porque ama e tem saudade. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer: eu não quero que você seja um quase. Eu quero naquele grande dia olhar para você e falar: venha meu filho, receber a coroa que eu já preparei para você. Entendeu? Para lá os crentes que já estão salvos, lavados, remidos, em comunhão com a igreja, mas que hoje tem que fazer um conserto. Para cá, os que se afastaram e sabem que não tem caminho de continuidade se não tiver primeiro caminho de decisão. Camila, tem que ir aí na frente? Tem!